vão ter que fazer os testes nos funcionários a cada 2 semanas e divulgar um resultado para a Secretaria Estadual de Saúde. A gente segue falando sobre a pandemia do novo coronavírus, agora com a participação do médico intensivista, cardiologista, chefe do CTI do Hospital Badinha, aqui no Rio de Janeiro, o doutor Alexandre Scott. Oi, doutor, muito obrigada pela participação aqui com a gente, uma boa tarde. Boa tarde, Lilian. Prazer estar aqui com vocês. Bem, a gente viu, São Paulo quer começar uma testagem em massa, quando o número de casos está alto, a gente ainda tem, ou melhor, a gente ainda tem um número de casos alto e ainda assim se falando em reabertura. Qual o papel dos testes num momento como esse, doutor? Olha, Lilian, eu acho que em relação aos testes, os testes rápidos, eles não apresentam a mesma sensibilidade, a mesma especificidade do que o teste do PCR. Tá? Sem dúvida nenhuma, o mais importante é que fossem feitas campanhas de avaliação dos profissionais de saúde, avaliação de bombeiros, avaliação de policiais, para que essas pessoas possam estar nos seus campos de trabalho. Eu acho que o segundo momento é a testagem da população. Tá, mas essa testagem realmente, eu acho que o importante seria o PCR. Tá? Tem maior sensibilidade, maior especificidade do que o teste rápido. A gente tem algumas perguntas aqui sobre a importância dos hábitos de higiene nesse momento de reabertura. A gente deve mudar os hábitos que a gente já vinha carregando desde o início da pandemia? Algo deve ser intensificado? Como é que o senhor avalia? Olha, Lilian, em hipótese nenhuma. Eu acho que nós temos hoje uma estabilidade dos casos. Eu que coordeno uma unidade privada no Rio de Janeiro, o que eu vejo ali? Eu começo a ver uma redução do número de casos. Tá? Porém, eu acho que nós não temos segurança para você pegar e relaxar nas medidas que foram incorporadas aos nossos hábitos. Tá? Então, lavagem das mãos, o uso da máscara, são medidas extremamente importantes. Você está com uma tosse, você está com uma febre, está com sintomas gripais, fique em casa, se isole. Eu acho que essas recomendações, elas ainda continuam. A epidemia, ela começa a mostrar sinais de controle, mas não temos segurança de relaxamento das medidas de higiene pessoal que foram incorporadas ao nosso dia a dia. A gente trouxe a notícia aqui que Belo Horizonte, por exemplo, iniciou, na verdade, uma reabertura e decidiu aguardar um pouco mais para uma próxima etapa em razão do aumento de casos. Esse é um tipo de situação que a gente pode imaginar que vá se repetir em outros locais, né, doutor? Exatamente, Lília. E o importante é você saber retroceder, entendeu? Nós estamos lidando com vidas, é uma doença que, na verdade, estamos trocando, eu costumo falar isso, a roda do carro com o carro andando. Tá? É uma epidemia nova, nós não sabemos, exemplo, se quem já se infectou, se realmente ele está imune. Nós vamos ter grandes certezas daqui a 2, 3 anos, com estudos randomizados, estudos com poder estatístico, de darem realmente para a gente informações mais precisas. Hoje, a grande ferramenta, respondendo a sua pergunta, vamos relaxar as medidas? Vamos, mas devagar e com potencialidade de retroceder. Você pega, libera um pouco, vê como que fica, aumento do número de casos, fazer o que Belo Horizonte está fazendo super bem, que é retroceder. Falando novamente de São Paulo, porque hoje a gente teve até uma reunião de prefeitos, secretários de saúde do Grande ABC. São Paulo é uma região metropolitana em que há um contato muito grande entre as cidades, né? Nessas circunstâncias, como é que o senhor avalia essa reabertura no cenário que existe hoje em São Paulo, doutor? Olha, eu estou mais... O meu dia a dia é o cenário do Rio, mas me mantendo informado diariamente dos outros estados, a minha opinião seria, acho que pode ser feito, mas tem que ter muita cautela. Tá? Eu até acho que o ideal, Lilian, era se esperar um pouco mais, vamos dar mais aqueles 14, 15 dias,
e a gente vê realmente se há uma tendência de queda do número de casos. Eu ainda acho que está um pouco precoce. Com poucos testes, a gente acaba não tendo, às vezes, uma visão mais localizada das regiões, né? Onde você pode estar tendo um surto, algo assim. Exatamente isso. Assim, você só pode realmente relaxar medidas se você tem certeza do que você está medindo. Com poucos testes, você não consegue fazer isso, entendeu? Eu acho que o governo, primeiro, deveria ampliar a testagem. E não é essa testagem do que a classe média alta, que pode pagar o seu exame. Não é isso. É testagem em massa. Entendeu? Aí sim, com essa testagem em massa, você ter uma exatidão do que está realmente acontecendo. É um desafio muito grande, né, doutor? Inclusive porque outros países onde se tem uma testagem grande também enfrentaram esse desafio de perceber aumento de casos, de ter que fechar novamente escolas, outros estabelecimentos. Experiências internacionais mostram que esse é um desafio para todo mundo. Lília, o meu medo aqui no nosso país é exatamente isso. Eu vi muitos pacientes graves, tá? Eu não vi somente pacientes idosos, pacientes com comorbidade falecerem, tá? É uma doença extremamente grave e aqui eu tenho grande preocupação hoje aqui no Brasil com a nossa reabertura. Exatamente o que a gente está fazendo de estratégia em termos de dosagem maciça, verificação maciça de novos casos. Há uma preocupação com a mensagem que se passa nesse momento. Quando você diz vamos reabrir, como é que as pessoas interpretam isso? Na sua avaliação, reabrir significa o quê para quem está em casa? O que a pessoa precisa ter em mente? Ela precisa ter em mente que ela ainda vai precisar manter as suas medidas de higiene, ela vai ter que usar o álcool gel, ela vai ter que usar a máscara, que ela não vai poder frequentar aglomerações, ela vai, de repente, poder ir à sua academia, ela vai poder ir à faculdade, mas com uma redução de horários, com menor exposição a pessoas, né? Eu acho que o importante é isso. Eu vou lhe dar um exemplo das academias. Você pega, simplesmente abre a porta e vão ali 100 pessoas no mesmo horário praticarem atividade física. Você abre realmente as escolas, não tendo um respeito a ter uma redução de carga horária. Não estamos ainda nesse momento, tá? Eu acho que a coisa tem que ser feita com calma, com equilíbrio, tá? Redução de jornada de trabalho, reduzir o número de pessoas na rua. Eu acho que a gente pode ir liberando, mas liberando com capacidade de checagem. Até porque, como você colocou muito bem, alguns países tiveram que retroceder. É um desafio muito grande que a gente tem pela frente. Muito obrigada, doutor, pela participação, pela avaliação dessa situação aqui com a gente. Desejo um bom fim de semana. Para você também, Lília, e para todos os nossos telespectadores. Até a próxima. E um grupo, até aqui, com 6.000 assinaturas de personalidades do mundo cultural, político, social e empresarial, de esquerda, centro e direita, lançou hoje um manifesto em defesa da vida, da liberdade e da democracia. O movimento Estamos Juntos divulgou o texto nos principais jornais do país. O texto pede que os representantes e lideranças políticas exerçam com afinco e dignidade o seu papel diante da devastadora crise sanitária, política e econômica que atravessa o país.